Queridos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos à aula de número 10 do nosso curso Introdução ao Novo Testamento. A aula de hoje, ela está mais que especial. Nós estamos caminhando juntos, né, devagarzinho, lentamente para aprendermos juntos a respeito do período interbíblico e o nosso objetivo é criar um conteúdo histórico sólido e bem firme a respeito do período interbíblico para que nós possamos compreendermos melhor o Novo Testamento. A segunda parte do nosso curso, nós vamos entrar no Novo Testamento, nós vamos estudar os livros do Novo Testamento, as principais passagens do Novo Testamento, toda a estrutura do Novo Testamento. Mas é impossível você conhecer o Novo Testamento de forma plena se você não tem aí, pelo menos, um conhecimento básico do período interbíblico. E é exatamente isso que nós estamos fazendo até esse momento. É cansativo, requer uma dedicação, uma atenção melhor. Às vezes é necessário ouvir e assistir às aulas que eu estou disponibilizando para você mais de uma vez, mas isso faz parte, tá? É o desafio para quem quer estudar a palavra de Deus. Estudar em si requer muita disciplina, muita força de vontade. E nós alcançamos a aula de número 10. Isso é um avanço muito grande e uma conquista muito grande. Então, você que está me acompanhando aqui no nosso canal no YouTube, cada vídeo é importante demais. Você que está assistindo, cada visualização, cada curtida, cada comentário, é, cada compartilhamento, não deixe de compartilhar, não deixe de falar do assunto, é muito importante para você memorizar. Toda aula que você assistir aqui, todo capítulo, toda linha que você ler no livro ou nos livros que eu indiquei para você, ou outros livros também que você talvez já tenha adquirido, é de suma importância que você faça um resumo, faça uma meditação. Então, meu objetivo, como eu disse na última aula, é falar devagarzinho, de forma pedagógica, de forma bem simples. Às vezes a gente vai até agarrando na hora de falar, porque há uma preocupação da minha parte com o seu aprendizado. Eu quero que você saia dessas aulas aprendendo. Tem muita gente que acha que o fato do conteúdo ser gratuito, ele não é profundo. Isso é um verdadeiro engano. Enquanto muitos pregadores estão preocupados aí discutindo assuntos que não acresce nada ou acrescenta nada para o reino de Deus, nós estamos aqui com esse desafio de disponibilizar esse curso, montar esse curso junto com você. Eu estou caminhando junto com você. Então, se nos vídeos anteriores acabei cometendo alguns erros na hora de expressar algum nome, alguma data, fazer confusão com Ptolomeu aqui, outro ali, como eu fiz uma confusão no Ptolomeu que foi derrotado por Antíoco, né? Falei que era o quarto, depois o terceiro, acabou que é o sexto Ptolomeu. Nós estamos avançando juntos. São muitas informações, muitas datas, muitos nomes, o conteúdo é riquíssimo, então é comum, é normal que nós cometemos algum equívoco. Amém? Estou dizendo isso para que você nos ajude no comentário, porque o nosso objetivo é crescer junto, um debate saudável para você acrescentar o seu conhecimento e aprender juntamente conosco. Amém? Então, a aula de número 10 é uma aula especial, o número 10 é um número especial. E a aula de hoje ela está realmente uma aula nota 10. Vamos começar a aula de hoje então, sem mais delongas, vamos começar a aula de hoje. Na aula anterior, nós terminamos falando do encontro de Antíoco IV com um diplomata romano, o diplomata Laenas, Pompílio
Laenas, dependendo do livro, esse Laenas aí tá Lenas, mas muda a expressão, mas o personagem é o mesmo, tá bom? Então, na aula anterior, nós falamos do encontro de Antíoco IV, né, o imperador ali do tempo do século 2, nós já estamos antes de Cristo, 168 antes de Cristo, tá bom? Foi um ocorrido que é conhecido como o Círculo na Areia. O Antíoco IV ele foi humilhado por Pompílio, o diplomata romano. Muitos historiadores dizem que por causa desse evento, Antíoco ficou irado e pouco tempo depois ele invadiu Jerusalém, obrigando os judeus a se adaptarem à cultura helenística. A aula de número 9 nós falamos sobre isso. Eu deixei uma arte para você, tá bom? E você tem acesso aí ao nosso curso. Eu vou colocar depois, na hora de editar esse vídeo, eu vou colocar as artes disponíveis no primeiro comentário. Eu já fiz isso, não sei se é o vídeo de número 8, vídeo de número 7. Um desses vídeos aí, eu disponibilizei o link das artes. Então você vai acessar esse link e vai conseguir ter essas artes, ok? Vamos para a aula de hoje, porque a aula de hoje nós vamos voltar um pouquinho, nós vamos falar como estava o sacerdócio na Judéia. E eu preparei aqui slides maravilhosos para você. Vamos falar um pouquinho de como estava o sacerdócio em Jerusalém. Nós estamos falando aí dos impérios, né? Começamos na Babilônia, Império Medo-Persa, estamos falando do Império Grego, falamos de Alexandre, depois da morte dele, a divisão entre os seus generais. Destacamos Ptolomeu I, fundador do Império Ptolomaico, que ficou com o Egito, capital Alexandria, e também destacamos o outro império, o Império Seleucida, o Seleuco I, e em destaque o sétimo imperador desta dinastia, que é o Antíoco IV. Antíoco ou Antíoco, tanto faz, Antíoco ou Antíoco, tá? O Antíoco IV, ele está em destaque aqui porque ele teve um contato muito forte com o povo judeu. E é através desse contato que nós vamos ter um episódio, um fato histórico que vai formar o pensamento do Novo Testamento, que é conhecido esse fato histórico como a revolta dos Macabeus, ok? Mas vamos voltar um pouquinho, porque nós estamos falando dos imperadores, mas e a Judéia? E Jerusalém, o povo de Deus, aquele povo do Antigo Testamento, a Jerusalém ali do Antigo Testamento, dos profetas, Samaria, como estava o reino do norte, o reino do sul? Hoje eu quero começar essa aula com essa arte aqui maravilhosa, falando do sacerdócio em Judá, nos dias de Antíoco. Então, vamos para essa arte que está muito especial, uma arte muito bonita, está aí na sua tela, o sacerdócio em Judá, nos dias de Antíoco IV. Política, religião e cultura em conflito. No século II a.C., o reino Seleucida, sob o comando de Antíoco IV Epifânio, intensificou a helenização de seus domínios, incluindo Judá. O sacerdócio foi dividido entre tradição e acomodação. Aí nós temos na nossa imagem esse sacerdote aí. Esse cara aí era o sacerdote desse tempo, Onias III. Se você quiser aprofundar mais sobre o sacerdócio no tempo de Antíoco, é muito válido para o estudo. Mas, para nós avançarmos mais rápido, eu vou partir de Onias
III. Lembra que lá na época em que Ptolomeu Filadelfo era o grande imperador do Egito, né, filho de Ptolomeu I, no tempo em que a lei foi traduzida para o grego, eu mencionei que naquela época o sacerdote era Eleazar, mas naquele período de Eleazar já havia um Onias também, como sumo sacerdote. Porém, ele era jovem e o Eleazar assumiu o sumo sacerdócio. Então vamos voltar para a tela aqui, ó. Essa imagem desse sacerdote, Onias III. Vamos falar um pouquinho desse sumo sacerdote, porque no período de Antíoco IV, esse cara aí era o sumo sacerdote. O sumo sacerdote legítimo, sumo sacerdote fiel à lei e à tradição mosaica. Nomeado durante o reinado de Antíoco III, seu pontificado foi reconhecido como legítimo pelo povo e pelas escrituras. Defendeu a pureza do culto e a autonomia religiosa de Israel. Perseguido por Antíoco IV por se opor à helenização e à introdução de costumes pagãos, representa o sacerdócio santo, íntegro e comprometido com a aliança. Onias III escolheu a fidelidade a Deus, mesmo diante da pressão e perseguição. Daqui a pouco eu vou entrar em detalhes. Aí nós temos um outro personagem, uma outra personagem aqui, que é Jason, que o nome dele em hebreu era Josué, e ele adotou o nome grego, Jason, o sacerdote helenizado. Já dá para sentir aí que há um conflito entre os dois, tá? Jason, sacerdote helenizado, sumo sacerdote nomeado por Antíoco IV em substituição a Onias III. Favorável à helenização, promoveu a cultura grega em Jerusalém. Introduziu o ginásio, o teatro e costumes gregos na cidade. Buscou se legitimar com o apoio do rei e da elite helenista. Seu governo gerou divisão e escândalo entre o povo fiel à lei. Jason escolheu o favor humano e o poder, abrindo caminho para a corrupção religiosa. Tá bom, irmãos? Então, essa arte já mostra um conflito no meio do povo judeu. No meio do povo judeu já havia uma divisão, dois grupos. Os judeus que eram, é, é, eram é, amantes da cultura grega, vamos se dizer assim, e o grupo dos judeus que não queriam adotar os costumes gregos. Beleza? É muito importante nós abrirmos um parênteses aqui, porque numa aula anterior nós falamos de Alexandre o Grande e a helenização do mundo, e agora nós vamos falar dos sacerdotes que eram contra. Na verdade, o Onias aqui, que representa o grupo que é contra a helenização, ele não é contra pagar tributo, ele não é contra respeitar essas autoridades. Lembra que no período de Alexandre o Grande, no período de Ptolomeu, no período de Ciro o Grande, o Ptolomeu Filadelfo, os judeus respeitavam esses monarcas, porque esses monarcas permitiram que eles servissem o seu Deus desde que pagassem impostos. Porém, o Antíoco Epifanes, o quarto, ele vai obrigar os judeus a se vestirem, a se falarem, a ter um comportamento grego. E vai obrigar os judeus a servirem aos deuses do panteão grego. Por exemplo, trocar Yahvé
por Zeus, trocar os profetas pelos videntes gregos, introduzir dentro de Jerusalém, de forma obrigatória, a cultura helenística. Então, aqui, quando nós vamos falar que existia um grupo que era contra a helenização de Jerusalém, era nesse sentido. Lembrando que durante Alexandre o Grande eles foram bem tratados. O próprio imperador Ciro, né, o persa, Medo-Persa, tratou bem eles, beleza? E a Babilônia, até no período da Babilônia, houve um tempo que os de Jerusalém eram tratados com respeito, tá? Quando comparamos aí com Antíoco ou Antíoco IV, beleza? Vamos voltar para a arte aqui. Então nós temos o Onias, Jason e agora uma terceira personagem, Menelau, o sucessor ambicioso. Sumo sacerdote, após a deposição de Jason, ainda mais corrupto e violento que Jason, enriqueceu com subornos e explorou o povo. Perseguiu os fiéis à lei e colaborou com as políticas opressoras de Antíoco IV. Seu nome se tornou símbolo da apostasia e da injustiça religiosa. Menelau escolheu a ganância e a violência, traindo seu chamado e seu povo. Nós estamos falando aqui, irmãos, né, de Onias, Jason, Menelau, os três levitas, israelitas, pessoas que têm chamado, ok? O Menelau aqui, ele abriu mão do seu chamado. Foi alguém muito corrupto, beleza? No cantinho da nossa arte, nós temos aqui o contato de Antíoco IV com os sacerdotes. Destituição de Onias. Onias, o sumo sacerdote legítimo. O Antíoco simplesmente ele vai destituir o Onias do seu cargo. Exatamente isso, um cargo muito importante. Quem lê o Antigo Testamento, quem gosta do Antigo Testamento, sabe que o sumo sacerdote era um cargo de alto nível e somente quem era da família de Arão, dos coatitas, de Anrão, tá? Dos levitas, podia ser sumo sacerdote. E agora o imperador helênico, o Antíoco IV, ele tira sacerdote, coloca sumo sacerdote, é ele que decide, ok? Antíoco IV removeu Onias III do sumo sacerdócio por sua fidelidade à lei e resistência à helenização. Onias foi exilado e morreu no exílio, mas foi lembrado como um mártir da fé. Agora, quem se opõe à helenização forçada morre em Jerusalém. Nomeação de Jason. O rei impôs Jason como sumo sacerdote, garantindo-lhe o cargo com apoio militar e político. Jason promoveu ativamente a cultura helenística entre o povo judeu. Esse Jason aí também, um cara que era admirador da cultura helenista, tá bom? Substituição por Menelau, aí vem Menelau, pior ainda. Insatisfeito com Jason, Antíoco IV o depôs e colocou Menelau em seu lugar, que intensificou a opressão religiosa e a corrupção no templo. A relação com a cultura helenística. A helenização não era apenas política, mas religiosa e cultural. Envolvia adoção da língua grega, filosofia, esportes, festivais pagãos e abandono da lei de Moisés. Muitos judeus da elite aceitaram essas influências, enquanto os fiéis se mantiveram firmes. O conflito entre esses dois caminhos culminou na grande tribulação
e na revolta dos Macabeus. Abaixo aqui nós temos uma referência bíblica do livro de Daniel, esse capítulo 12, verso 1. Deus sempre levanta remanescentes, o remanescente fiel, assim como na época de Antíoco IV, ele continua levantando um povo que escolhe a santidade, a verdade e a obediência. Vamos abaixo aqui da nossa arte, lições para os dias de hoje. Fidelidade acima da pressão. Como Onias III, sejamos fiéis à verdade de Deus, mesmo quando fomos contrários à cultura dominante. Cuidado com a acomodação. Como Jason, o desejo de aceitação e poder pode comprometer convicções espirituais e abrir portas para a apostasia. O perigo da ambição e da corrupção. Como Menelau, a ganância e o abuso do chamado de Deus trazem destruição pessoal e espiritual. Vamos voltar aqui para a nossa tela para dar um resumo aqui dessa arte. Quando Antíoco Epífanes, tá, ele invade Jerusalém, o sumo sacerdote da época era o Onias. Tá? O Onias é alguém mais conservador, ele é contra a helenização dos judeus. Como eu disse há uns minutos atrás, ele não é contra a liderança, é porque Antíoco ele quer obrigar o abandono da lei de Moisés. Ele quer denegrir o culto, ele quer introduzir no templo costumes que vão contra a lei de Deus. Onias, por se opor a Antíoco e à helenização forçada em Jerusalém, ele é simplesmente destituído do cargo, é levado em exílio, e como nós vimos aqui, ele morreu. É alguém que fica marcado nesse período como um dos primeiros opositores. Onias, um líder máximo na Judéia. Lembrando que o sumo sacerdócio nesse período, ou o sumo sacerdote nesse período, ele exercia também uma função não apenas religiosa, mas uma função diplomática, uma função política, bem diferente do Antigo Testamento. E lá no Novo Testamento, né, nós vamos encontrar isso. Então é muito bom, é necessário ficarmos familiarizados com isso, porque quem está acostumado com o Antigo Testamento percebe que o sacerdote, o sumo sacerdote, é alguém mais simples, está abaixo ali do monarca, não se envolve em política. Lembra dos sacerdotes do Antigo Testamento? No período interbíblico, o sacerdote, o sumo sacerdote, ele começa a envolver com a diplomacia, com a política. O Onias já tinha também autoridade política e ele vai contra o Antíoco Epífanes. Então, Antíoco Epífanes vai restituir Onias III do cargo. No lugar de Onias, ele vai colocar o Jason. Nós estamos falando aqui, irmão, de irmãos. Tá? Os caras eram irmãos, era entre eles. Nós estamos falando de judeus, de levitas, tá bom? De israelitas. O Jason já não concordava muito com a visão de Onias. Ele não via problema em aceitar a cultura helenística. Ok? Qual o problema de ser helenizado? Isso na visão de Jason, já é um sacerdote helenizado. Então nós temos aqui duas linhas de pensamento. O Onias mais conservador, tá bom? E o Jason mais liberal. Ele é um sacerdote helenizado. Com isso, é questão de tempo para ele aproveitar. Ele se mostra para Antíoco IV como alguém que está interessado e apoia essa ideia de uma helenização. Jason pensava que já estava na hora do povo judeu se adaptar às culturas fora da cultura hebraica. E o Jason, ele é escolhido aí por Antíoco IV para ser o sumo sacerdote. O Jason,
ele vai enviar aí Menelau, confiava no Menelau, para uma reunião com o Antíoco IV, lá em Antioquia, e o Menelau vai levar presentes de Jason para ele, porém o Menelau vai levar também uma oferta maior do que a de Jason, e ele tem interesse em assumir o sumo sacerdote. Então o Jason quer tomar o lugar do Onias, e ele toma o lugar do Onias, ele envia o Menelau, confiando em Menelau, porém o Menelau quer tomar o lugar de Jason. Então há uma briga e uma rincha no sacerdócio, cara. Os caras estão brigando. E isso é semelhante com o que está acontecendo hoje no nosso tempo. Nós vamos ver isso no Novo Testamento. Um rei ímpio, é ele que está decidindo quem lidera o povo de Deus. É uma liderança ímpia, está influenciando e ditando a regra do sacerdócio santo em Israel. Então, Menelau é um sucessor ambicioso, ok? Então, essa parte da aula é muito importante para você entender. Agora, vamos voltar lá para o Antíoco, tá? Para o Antíoco Epifânios, nós vamos voltar, vamos voltar aqui, deixa eu procurar uma arte bonita aqui para a gente agora. Falando do sacerdote, vamos voltar agora ao nosso foco em Antíoco. Lembra que na aula passada nós falamos que Antíoco ele foi humilhado por Pompílio Laenas, um diplomata romano que fez um círculo na areia em torno dele, e Antíoco disse que precisava de tempo para responder, porque Roma estava exigindo que Antíoco se retirasse do Egito. O Antíoco Epifanes ele disse que precisaria de tempo. O Pompílio Laenas fez um círculo na areia e falou com ele: olha, você não sai desse círculo enquanto você não me der a resposta. E o Antíoco Epifanes percebeu que não era sábio arrumar problema com o Império Romano ou com os romanos, que mais à frente tomaria todo o Egito, tomaria a Síria, tomaria a Palestina, tá bom? E ele faz aí essa aliança, aceita e ele volta irado. Porém, aconteceu um fato histórico aqui muito importante. Nós vamos ler agora, porque enquanto o Antíoco está tentando invadir Alexandria, há um boato, há um boato, há um boato lá em Jerusalém que o Antíoco Epifânio morreu nessa guerra. Tá? E antes dele ir para a guerra, ele tinha tirado o Jason do cargo, lembra? Ele tirou o Jason do cargo, colocou Menelau, o Jason fugiu junto com Andrônico, e os dois ficaram sabendo de um boato, e esse boato era falso, que Antíoco Epifanes tinha morrido na segunda investida contra o Ptolomeu no Egito. Porém, era mentira. Isso era mentira. O Jason e o Andrônico, eles vão invadir Jerusalém nesse período, enquanto Antíoco está na guerra. Eles vão invadir Jerusalém. Quando Antíoco volta, ele vê isso como uma traição. Aí ele vai entrar em Jerusalém e vai trazer várias mortes e vários males para os judeus. Eu poderia muito bem aqui falar para você, olha, o Antíoco IV entrou em Jerusalém, matou mulheres, crianças, idosos, sacrificou porcos no altar, mas tem um porquê, tá? É por causa do Jason. Cara, que sacerdote maldito esse sacerdote Jason. Vamos para essa arte aqui, para a gente entrar já no finalzinho da nossa aula. Olha aí, as crueldades de Antíoco IV Epifanes contra os judeus. Antíoco IV Epifanes, 175 a 164 a.C., perseguiu ferozmente o povo judeu para helenizá-los à força e eliminar sua fé, sua lei e sua identidade. Do lado direito da tela, vamos ler aqui do lado direito, vamos começar
por aqui, ó. Como tudo começou? Como tudo começou? Boato em Jerusalém. Durante a segunda investida de Antíoco IV contra o Egito, espalhou-se em Jerusalém o boato de que ele havia morrido em batalha. Jason e Andrônico voltam. Aproveitando o boato, Jason, ex-sumo sacerdote, e Andrônico, seu irmão, voltaram a Jerusalém com grande comitiva e foram bem recebidos por muitos. Antíoco pensa que é rebelião. Ao saber da volta de Jason e Andrônico, Antíoco interpretou como uma conspiração e rebelião contra o seu governo. Antíoco retorna furioso. Ele abandonou sua campanha no Egito e voltou com grande exército, tomado de ira contra Jerusalém e o povo judeu. As crueldades começam. Chegando a Jerusalém, Antíoco desencadeou uma onda de perseguição e destruição, cometendo todas as maldades e abominações contra os judeus e a lei do Senhor. Cara, vamos agora para o meio da nossa arte, porque o Antíoco IV havia sido humilhado, lembra? Por Pompílio Laenas. Agora ele descobre que o Jason e Andrônico, a quem ele tinha destituído, está aí em Jerusalém, tentando fazer a cabeça do povo. Ele vê isso como rebelião. E o cara já está humilhado, ele vai descontar aquela humilhação em alguém. Infelizmente, ele vai descontar essa raiva nos judeus, tá bom? Continuando na arte aqui, olha só. As maldades e abominações que cometeu contra os judeus. Cara, foi muita maldade. Tá? Primeiro, matou crianças, ordenou o assassinato de muitos meninos judeus e derramou sangue inocente por toda a parte. Matou os meninos, matou idosos, eliminou anciãos respeitáveis que ensinavam a lei e lideravam o povo no temor de Deus. Matou mulheres, não teve piedade das mulheres. Muitas foram mortas ou humilhadas em sua crueldade. Perseguiu os fiéis, prendeu, torturou e matou todos que recusavam a abandonar a lei de Moisés. Sacrificou animal impuro no altar, profanou o altar do Senhor, oferecendo sacrifícios de animais imundos e proibido pela lei. Porca, ele sacrificou uma porca no altar de Yahvé. Profanou o templo, entrou no Santo dos Santos, retirou os utensílios sagrados e colocou ali ídolos pagãos. Aboliu a lei de Deus, proibiu a circuncisão, proibiu o sábado, o estudo da Torá, queimou os rolos da lei que encontrou. Impôs a cultura helenística, forçou a adoção de costumes gregos, nomes, línguas e deuses, para que esquecessem a sua identidade. Transformou Jerusalém em cidade grega, renomeou a cidade de Jerusalém como Aelia Capitolina e ergueu templos a deuses pagãos. Desrespeitou o santuário, transformou o monte do templo em lugar de imundície e corrupção, atroz aos olhos do Senhor. Espalhou terror e violência. Sua fúria trouxe luto, destruição, pavor por toda a Judá e entre os que temiam a Deus. Buscou erradicar a fé judaica, quis cortar a aliança do povo com Deus e substituir o Deus vivo por ídolos pagãos.
O propósito de Antíoco, bem abaixo, de Antíoco, Antíoco IV Epífanes não queria apenas dominar politicamente, mas eliminar a fé, a identidade e a aliança do povo judeu com o Deus Todo-Poderoso. Amém? Vamos voltar para o nosso vídeo. Estamos terminando a aula. Cara, eu separei essa lista de crueldades que Antíoco IV Epifanes ele cometeu contra o povo judeu. Talvez você pode ou possa estar se perguntando assim, mas me fala agora a ligação que isso tem com o Novo Testamento. Já vamos falar. Por exemplo, essa ação de, de Jason, tá? De Menelau, sacerdotes, pessoas que tinham um chamado, eles fizeram uma aliança com o imperador cruel Antíoco Epifanes. E essa aliança religiosa com a política é muito perigosa. Essa imposição da cultura helenística, e uma das observações aqui, ó, a troca de nome. Ele quis trocar o nome dos judeus. Então, muitos judeus que aceitaram a helenização, eles decidiram trocar os nomes. Tá? Eu vou trocar meu nome hebreu por um nome grego. Lembra quando nós chegamos no Novo Testamento? Você vai ver muitos judeus com nomes gregos. Você já percebeu isso? O cara tinha dois nomes, um nome grego e um nome hebreu. Ah, tem muitos pregadores que dizem que eles compravam a cidadania e recebiam um nome. Beleza, não tem problema isso. Mas muitos dos judeus, eles receberam nomes gregos por causa dessa ação de Antíoco Epifanes. Então, lá no Novo Testamento, nós vamos ver isso com frequência. Judeus com nome grego. Essa atitude de Antíoco Epifanes vai criar na mente dos judeus um ódio pelos gentios. É isso mesmo. Os gentios, cara, vão ser odiados pelos judeus por causa de Antíoco Epifanes. Esse contato dos sacerdotes como Menelau e Jason, outros mais à frente também vão fazer a mesma coisa com os gentios. Os gentios, na verdade, vão levar males para Jerusalém. Então, na mente dos judeus, cara, ter contato com os gentios é perigoso demais. Isso vai entrar no coração deles. Perceba que lá no Novo Testamento, os judeus, eles não querem ter contato com os gentios, tá? Lá no templo, por exemplo, o Antíoco Epifanes, cara, ele entrou no Santo dos Santos. Olha que esse cara é maluco. Entrou, saqueou, destruiu o lugar. Depois que Herodes, ele construiu um belíssimo templo, que é o templo do templo de Jesus, o templo de Herodes, era proibido, tá? Gentil entrar no templo. Olha, cara, que então a gente está buscando aqui a raiz desses detalhes. Por exemplo, o Antíoco Epifanes é um grego. O povo vai começar a olhar os gregos com um olhar muito ruim. Os judeus vão começar a ter uma certa rejeição pelos gentios, especialmente pelos gregos. Tá? Aí quando nós chegamos lá no Novo Testamento, nós temos a informação de que Timóteo, por exemplo, a sua mãe era judia e o seu pai era grego. Então, só o fato de ter uma união entre uma judia e um grego já era algo escandaloso para a comunidade judaica de Jerusalém. Tá? Os judeus que estavam espalhados ali pelo império, lá no Egito, em Alexandria, na Síria, para eles isso era normal. Tá? Os judeus que nasceram fora do território. Porém, os judeus de Jerusalém, do Novo Testamento, eles são preconceituosos, eles são fechados, por isso que eles têm um pé atrás com os gentios. Jesus está comendo com gentil, aí eles
você come com pecadores, com grego, com romanos, tá? Então, o Antíoco Epífanes, cara, ele vai trazer o Antíoco Epífanes, né, essa lista gigantesca aqui de crueldade para com o povo judeu, e o pensamento judeu ele começa a ser moldado. Eu quero indicar para você o seguinte, vamos lá, vamos voltar aqui um pouquinho, que eu tenho aqui a Bíblia. Eu estou sempre falando da Bíblia aqui, a Ave Maria. Você pode estar pensando assim, poxa, esse cara está usando material católico para falar, cara. Já expliquei isso para você, mas à frente nós vamos entrar nesse detalhe aí. Beleza? Você tem maturidade para fazer isso? Sim. Então, pega uma Bíblia aí, Ave Maria, e vai ler primeiro Macabeus. Tá bom, irmãos? Ah, eu não tenho maturidade, então compra um livro separado, beleza? Mas não fala o que não sabe, ok? Primeiro livro de Macabeus, capítulo 1, versículo de número 20. O versículo aqui ele não vai dar os detalhes como eu dei para você. Entre linhas aqui, entre o 19 e o 20 tem eventos históricos aqui, beleza? Mas olha aqui, primeiro livro de Macabeus, versículo 1. Penetrou cheio de orgulho no santuário, tomou o altar de ouro, o candelabro das luzes com todos os seus pertences, a mesa da proposição, os vasos, as alfaias, os turíbulos de ouro, véu, coroas. Vamos pular aqui para o versículo 30. Dirigiu seus habitantes com palavras pacíficas, mas astuciosas, nas quais acreditaram. Em seguida lançou-se de improviso sobre a cidade, pilhou-a seriamente e matou muita gente. Versículo 30. Versículo 31. Saqueou-a, incendiou-a, destruiu as casas e os muros em derredor. Seus soldados conduziram ao cativeiro as mulheres, as crianças e apoderaram-se dos rebanhos. Cercaram a cidade de Davi com uma grande e sólida muralha, com possantes torres, tornando-se assim ela sua fortaleza. Instalaram ali uma guarnição brutal de gente sem leis, fortificaram-se aí. E ajuntaram armas e provisões, reunindo todos os espólios do saque de Jerusalém, ali acumularam, constituíram desse modo uma grande ameaça. Vamos pular, vai até o versículo 64. Olha só, vamos lá. Aí o finalzinho aqui, ó. As mulheres que levavam seus filhos a circuncidar eram mortas conforme a ordem do rei, com os filhos suspensos aos seus pescoços. Massacravam-se também seus próximos e os que tinham feito a circuncisão. Numerosos foram os israelitas que tomaram a firme resolução de não comer nada que fosse impuro e preferiram a morte antes de se manchar com os alimentos. Não quiseram violar a santa lei e foram trucidados. Caiu assim sobre Israel uma imensa cólera. Para terminar a aula de hoje, cara, para terminar a aula de hoje, tá bom? Para terminar a aula de hoje, leia primeiro livro de Macabeus, primeiro Macabeus, capítulo 1, do verso 1 ao verso 64. Para a aula de número 10, começa ali no versículo 20 e vai até o versículo 64. Você vai encontrar os detalhes do que eu falei. Leia também, para essa aula eu li bastante o período interbíblico de Enéas Tognini. A nova edição está com a capa diferente, tá bom? Você pode encontrar aí nos sites, nas livrarias online e entrega na sua casa. Esse livro é top. Eu me utilizei desse livro aqui, bastante do livro, página de número 85 desse livro antigo. Você vai encontrar mais detalhes, porém, no livro que também fala mais a história dos hebreus. Estou sempre fazendo propaganda desse material. Resumindo a aula de hoje, Cara, quando você vai estudar a fundo, é estranho porque você tem acesso a uma informação, e quando eu li essa informação, eu fiquei chocado. Porque Jerusalém chegou num nível que ela estava descaracterizada. Jerusalém parecia uma cidade gentílica. Chegou um tempo que tinha mais gentios em Jerusalém do que os próprios judeus.
É como se o mundo, tá, secular entrasse dentro de um ambiente religioso e os cristãos começassem a participar da cultura pagã. É lógico que hoje está acontecendo isso de forma mais sorrateira. Jerusalém foi tomada, invadida, descaracterizada. Quem cumpria a lei morria. Quem era piedoso se tornou mártir nessa época. Todo mundo passou. Os habitantes de Jerusalém que aceitaram a helenização foram tratados bem pelo rei Antíoco IV e seu exército. Porém, quem se opunha foi duramente perseguido. Os detalhes estão aqui, ó. Primeiro livro de Macabeus, capítulo 1. A partir do versículo 1 nós temos a introdução e o detalhe, mas leia a partir do versículo 20 até o verso 64. O versículo 64 caiu assim sobre Israel uma imensa cólera. Ele também não deixou de fora os samaritanos que tinham um templo. Nessa época, o templo lá no Monte Gerezim, tá? O templo dos samaritanos, um belo templo lá no Monte Gerezim. O Antíoco IV também vai invadir lá o reino do norte e não vai livrar também os israelitas lá, os samaritanos não. Os samaritanos vão passar um perrengue com o Antíoco IV, beleza? Mas o nosso foco aqui é na Judéia, em Jerusalém. Lembra que eu disse que os sacerdotes estavam envolvidos com política? E é exatamente que agora nós vamos entrar em uma aula, a aula que vem, nós vamos falar sobre a revolta dos Macabeus. O Antíoco IV, ele estava tentando convencer os anciãos mais fluentes, tá? Influentes de Jerusalém a se adaptarem à cultura helênica. Por mais nobre que fosse o ancião, se ele dissesse não e fosse contra, né, se opondo à ideia da helenização, ele seria assassinado, como nós vimos aqui na arte. Porém, Antíoco vai enviar alguns homens até a casa de um senhor muito respeitado em Israel. Esse senhor era muito respeitado, um velho sacerdote, um homem muito experiente, muito querido, tá bom? E esse homem vai receber ali um representante de Antíoco na sua casa, pedindo para que ele sacrificasse ao deus pagão, aos deuses, tá, de Antíoco. Esse homem chamado Matanias ou Matatias, ele vai recusar, vai matar o mensageiro e ele vai dar início a uma revolta contra Antíoco. Ele não vai aceitar, é óbvio que os judeus não iam ficar de braço cruzado. Cara, os caras vão entrar em guerra. Esse senhor chamado Matatias é um levita, um sacerdote. Ele vai liderar uma revolta juntamente com os seus filhos. Na próxima aula nós vamos falar dos filhos deles. É de onde vem o nome Macabeu. Esse Matatias vai iniciar uma revolta contra Antíoco. Essa revolta vai trazer libertação e Judá vai sacudir o jugo do seu pescoço e vai tornar a ser livre, sem influência dos Ptolomeus, sem influência dos Seleucidas. Judá vai viver um momento de paz. Mas na próxima aula nós vamos analisar e começar a analisar a revolta dos Macabeus, como Matatias e os seus filhos, Jonatas, Judas Macabeu, Simão, como eles se revoltaram contra Antíoco e como Deus permitiu que eles libertassem Judá. Aquele mundo do Novo Testamento, tá? Aquela mente do Novo Testamento, é exatamente na revolta dos Macabeus. Cara, nós estamos aproximando aí do fim da nossa primeira parte do nosso curso. Nós teremos algumas aulas aí a respeito dos Macabeus, da literatura do período interbíblico. Eu espero que você esteja entendendo. Desculpe se eu falei errado alguns nomes, algumas datas, me equivoquei algum ponto, é muita informação, mas nós estamos aqui para somar. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Até a próxima aula. Amém.